A gente está falando de chuvas, de boas expectativas. Essa é a época em que as plantas da caatinga começam a ficar mais verdes por causa da chuva, começam a florescer e é a época ideal também para a multiplicação das colmeias. No quadro Dica Rural de hoje, a gente vai ensinar uma técnica bem simples de multiplicação de meliponas, que ela é chamada de 1 para 1. Até para quem está iniciando na atividade vai ser fácil aprender. Olha só. Pois é, nós estamos aqui em um meliponário no Aras FVF, em Mossoró, Zona Rural de Mossoró, e a gente está aqui com o extensionista da Emater, já conhecido da gente, Vitor Hugo, que vai falar para a gente como é que faz essa multiplicação, né, Vitor? É difícil? Não, Sara, não é difícil. É uma técnica simples, existem várias metodologias e eu vou tentar passar para o telespectador interessado em ampliar o seu criatório a técnica mais simples de todas, que é a técnica 1 para 1, onde uma colônia forte, ela doa parte do material genético dela, de preferência pulpas, que tem essa coloração amarela. Ela doa potes com pólen, e aí a gente entra com um xarope, que pode ser o próprio mel da abelha, ou pode ser água com mel ou água com açúcar. E ela vai doar também as operárias para montar essa multiplicação. Então, a gente começando aqui, a gente tem uma colônia comum. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é identificar se a colônia está apta para a multiplicação. E a colônia apta é aquela que está bastante defensiva, você percebe que elas ficam querendo se defender, tem uma grande quantidade de alimento estocada e uma boa quantidade de disco de cria. Identificando isso, ela está apta para a produção de um outro enxame. Uma colônia doa tudo para formar uma outra colônia. Certo. E aí a gente vai mostrar para o pessoal de casa agora esse passo a passo, né? Aqui a gente tem uma caixinha já. Uma caixinha vazia. Essa caixinha nós utilizamos um plástico chamado acetato, que vocês encontram também em lojas de confeiteiro ou em lojas de plástico. Esse plástico é importante para fazer a visualização sem interferir na temperatura interna da caixa. Geralmente o tamanho da caixa também é padrão. O tamanho da caixa na meliponicultura, o mais usado é a nordestina, mas o meliponicultor ele pode escolher uma caixa do tipo ímpar e as versões da caixa nordestina, que pode ser 10 ou 12 de largura por 70 e por aí vai. Existem várias variações desse tipo de caixa. No caso de hoje no Aras, nós estamos usando um modelo horizontal nordestina, que tem 12 centímetros de largura por 15 de altura por 65 de comprimento. E aí dentro da caixa nós vamos fazer com cera alveolada de abelha africanizada um túnel. Vamos fazer essa estrutura com cera alveolada, que você pode usar o próprio molde para isso. Ó. Isso aqui é um molde para fazer com a cera, recorta aqui. Ó. Nós chamamos isso de invólucro artificial. E aí nós vamos recortar a cera alveolada e encaixar aqui, formando um escudo ou um invólucro. Vai ser tipo um bercinho aí. Tipo um bercinho, exatamente. E aí dentro desse material nós colocamos os pilares, que vocês estão acompanhando, e nos pilares nós vamos montar o disco de cria de cor amarela, que acabamos de recolher da matriz. E aí a gente começa a montar cuidadosamente o disco de cria. Colocou a primeira camada. O que foi que aconteceu na técnica 1 para 1? Metade dos discos de cria da colônia vem para cá, de preferência os discos de cria de cor amarela. E aqui a gente faz o pilar. Esse pilarzinho tem um objetivo da abelha trafegar por baixo e aos poucos ela vai moldando e afinalando esse pilar. E aí sobrepõe ele um outro disquinho de cria. Depois que nós montamos o disco de cria, a gente fecha. A própria abelha, ela vai usar a própria cera dela para fechar esse lado. E aí adicionamos o pote de pólen, ó, que pode ficar próximo do disco de cria. E ao lado do pote de pólen, eu vou colocar o alimento energético, que aqui vai ser xarope de água e açúcar, que o Aras usa. Após usar o alimento energético,
nós vamos colocar as operárias que não sabem voar ainda, que são as nutrizes. E aí eu vou bater aqui, ó. Fechar com o plástico acetato. Então a gente encerra aqui, colocou o plásticozinho aqui, acetato, né? Elas vão ficar quietinhas aqui. Na verdade, quando a gente fechar a caixinha, que colocamos essas operárias nutrizes, ela deve ir para a caixa da colônia matriz, para poder receber as outras irmãs, as campeiras que estão vindo do campo. E essas campeiras vão ser um reforço para a colônia, de modo que ela comece a trabalhar plenamente. Certo, aí fechou aqui. É necessário voltar com a caixa lá para... Volta para o local onde a matriz estava. Certo, isso é muito importante para elas não se desnortearem. Isso é importante não só pela falta de orientação dela, mas também para ela fortificar a caixa, já que a quantidade de nutrizes que a gente colocou aqui não é uma grande quantidade, é cerca de 60, 70 nutrizes. Mais uns 250 do campo já formam uma colônia apta nos próximos períodos de chuva, a produção de mel. Quanto tempo depois eu já tenho de fato uma nova colmeia? Nos próximos 15 dias, espera o nascimento da princesa, Sara. Essa princesa pode ter até 10 dias de voo para fecundação e em torno de 30 dias você vai perceber, o telespectador também vai perceber o início da construção das células de cria. Esse início marca provavelmente a fisiogastria da rainha e a postura da mesma. E o interessante é que em 25 dias, Sara, se ele não constatar o nascimento da rainha, é interessante que mais disco de cria de cor amarela seja colocado na caixa para que a rainha nasça. Por quê? Naquele material genético que eu forneci, que vocês perceberam, pelo menos 25% vai nascer princesa. Tá certo? Tá aí a dica, né? Dá para criar em casa, não é? A melipona, se o pessoal quiser. Dá sim, dá para criar em casa, é uma atividade super divertida e doce. Muito bacana, hein? Vitor Hugo, muito obrigada aí pelas dicas, ó, as dicas muito legais aí para você que está começando com seu meliponário. Essa reprodução induzida de espécies é muito boa para o criador, porque multiplica a quantidade de abelhas e, consequentemente, a produção de mel. E é excelente para o meio ambiente, porque melhora a polinização e até a qualidade dos frutos. Agora, a dica é válida apenas para as meliponas. Depois a gente vai trazer dicas aí também para os apicultores.